E vem conferir a crítica do filme Winnie the Pooh, Blood and Honey. E chegou o filme Winnie the Pooh, Blood and Honey. Filme que se você falasse anos atrás que iria lançar, ninguém iria acreditar. Porque ninguém acreditaria que iria sair um filme de terror sobre o universo do Ursinho Pooh. Mas isso aconteceu. E isso aconteceu porque o personagem entrou em domínio público. E quando o personagem entra em domínio público, qualquer personagem, qualquer pessoa pode ir lá e utilizar a imagem dele, utilizar a forma como você quiser daquele personagem. Porque quando não está em domínio público, alguém tem direitos autorais sobre aquele personagem. Então para você ter direito de poder transmitir algo sobre ele, vender um produto ou contar uma história sobre aquele personagem, você precisa que outras pessoas autorizem aquilo. Quando entra em domínio público, você não tem essa responsabilidade. Você meio que tem a liberdade de fazer o que você quiser ali. E isso aconteceu com o Ursinho Pooh. Porque se o cara que fez esse filme chegasse para os criadores do Ursinho Pooh, para os detentores do direito, e falasse assim, eu quero fazer um filme de terror sobre o personagem, eles nunca deixariam. Porque achariam que seria um desrespeito com o personagem, não combinaria com a obra, então eles não conseguiriam fazer. Então a parte boa do domínio público é que a gente teve a possibilidade de existir essa ideia e saber como aconteceria. Porque, sinceramente, eu duvido que muita gente olhe por Ursinho Pooh e pense, quero ver um filme de terror sobre ele. Ainda mais com um filme onde ele vai ser o vilão e vai ser um filme de slasher onde ele vai sair matando todo mundo. Ninguém acho que imaginou nisso, mas alguém pensou e resolveu fazer o filme. E tirando a curiosidade para saber como seria o Ursinho Pooh num filme de terror, tirando essa curiosidade, eu acho que o filme não vale o seu tempo. Mesmo que o filme tenha menos de 1h30, ele é um desperdício de tempo. Não vale a sua curiosidade. É bem verdade que a introdução do filme, a parte que é mais feita num formato de desenho, eu não acho ruim de verdade. Eu acho que até é interessante o que eles mostram em desenho ali, começando como se fosse mais uma jornada do Ursinho Pooh, e a partir daí mostra algo mais terrível e mais macabro. Algo que mostra como ele se tornou nesse assassino que quer matar todo mundo. E isso é legal. Mas tirando esses 2 primeiros minutos do filme, todo o resto do filme é dispensável. Todo o resto do filme é uma perda de tempo em todos os sentidos. E antes que alguém fale, mas você não pode ir tão pesado nesse filme, porque ele é um filme que tem muito baixo orçamento, tem menos recursos para produzir e fazer essas coisas. Se fosse em outro gênero, eu até poderia usar isso como desculpa. Mas nesse caso, gênero de terror / horror, eu não posso dar essa desculpa, porque milhares de filmes de terror que são excelentes, que marcaram algum momento quando foram lançados, como por exemplo Atividade Paranormal, foram filmes que têm uma certa qualidade, são bem feitos, tem um pensamento interessante de como usar todo aquele recurso com um baixo orçamento. Se você pegar o orçamento desse filme e de vários outros do gênero de terror, você vai ver o retorno financeiro que eles tiveram, você vai ver como muitos desses filmes são muito elogiados para quem gosta de filme de terror, e são filmes que não custaram nada para ser feito. Para você fazer o filme de terror e o gênero de horror, para mim esse é o gênero que mais deixa o diretor, o produtor trabalhar sobre o que ele quiser. Por isso que muita gente que começa no cinema usa muito e gosta de brincar com o gênero de terror, porque ele tem um leque muito grande, tanto de subgêneros, como em questão de como você pode usar uma fórmula de uma forma com baixo orçamento. Você só precisa ser criativo e conhecer um pouco de cinema, e você pode entregar um filme. Aqui, então por isso que eu não uso isso como desculpa para esse filme. As escolhas que eles tiveram aqui, todas são muito ruins, começando com o visual do Ursinho Pooh e do Pickle. Por quê? Quando você para ver o visual dos dois, você vai ver que ele tenta fazer algo aterrorizante, mas não funciona em tela. É um visual que, beleza, ele chama atenção, ele não é um visual fofinho, é um visual que mostra algo mais rústico, mais bruto, mas sinceramente, quando você vê o visual deles em tela, parece que eles estão usando máscara de borracha. Tem vários momentos onde eles matam as pessoas e eles se tornam meio que canibais ali, que eles vão engolir algumas partes de carne e você vê que ele não consegue mexer a boca, você vê que ele não consegue fazer nada, ter uma expressão. E até aí tudo bem, ele vai ter uma expressão, mas é tão máscara de plástico, é uma máscara tão emborrachada, você vê tanto que não é algo real ali, que fica até algo feio de se ver. Não funciona de forma nenhuma. Nem passa uma parte de ser aterrorizante, porque eu mais tava achando algo tosco do que algo aterrorizante. Então, visualmente, os personagens não funcionam. Os dois principais, que seriam principalmente o Ursinho Pooh, que ele é o mais o protagonista ali, e você vê que ele não funciona. Depois disso, a gente vai pros personagens humanos. Tem várias histórias que são completamente desinteressantes, tem vários personagens ali que tem os vários clichês do gênero, que não são bem utilizados, nem bem desenvolvidos, e nem passam uma mensagem que poderia ser interessante. Então,
ação, nenhum personagem interessante. Mas, como a gente sabe, nesse tipo de filme como Slasher, a gente não tá ali pra ver muitos personagens humanos. A gente quer ver realmente os grandes vilões ali matando essas pessoas, essa quantidade de pessoas. Quanto mais pessoa, mais gente vai morrer. E aí entra outro problema. Como eu falei, existem vários filmes de Slasher de baixo orçamento e você pode ver como conseguem usar a criatividade, como conseguem usar a parte de você não ver as coisas que estão acontecendo para ficar algo brutal em tela. Eles não conseguem fazer aqui. Todas as mortes desse filme são ruins. Todas as mortes desse filme são mal feitas, mal pensadas e que não passam o impacto que esses filmes normalmente conseguem trazer no gênero de slasher. Inclusive, se parar para pensar, isso é muito culpa da direção, no caso. Eles poderiam usar movimentos de câmera, eles poderiam usar certas sombras, por exemplo, usar só a parte do sangue, deixar pra gente não ver o que tá acontecendo e sentir o impacto. Mas nem isso eles conseguem fazer, porque o diretor também não é um diretor experiente e também não é um diretor bom, então ele não consegue usar bem a história. No fim, quando você vai pensar nesse filme, é um filme que eu não sei porque você deveria perder seu tempo pra ver. Vale mais a pena você ver um resumo na internet, ver só algumas imagens, porque o filme não vale a pena. Eu não vejo nada de bom aqui. Tirando a introdução, que tem um momento que eu gostei, e tirando a ideia, que é interessante, todo o resto do filme é ruim. Desde o visual dos personagens, passando pelos personagens humanos, passando pelo como o roteiro é escrito, passando pelo como as mortes são feitas. O filme não funciona como um filme de terror, não funciona como um filme de slasher, não funciona como um filme de torture porn, como é um Jogos Mortais. Ele não funciona de maneira nenhuma e é uma das piores experiências que eu tive nesse começo de ano. Concluindo, obviamente quando eu fui assistir esse filme, eu não esperava nada dele. Era só uma curiosidade, eu queria que fosse algo minimamente decente, um terror que desse pra passar o tempo. Mas não foi isso que aconteceu. A ideia realmente chama a atenção e dava pra fazer coisas interessantes sobre isso no universo de terror. A introdução também é brutal como um filme de terror tem que ser. Mas a partir daí, depois dos 2-3 minutos iniciais de filme, o filme vira uma desgraça. Porque os personagens são muito ruins, as mortes que poderiam ser algo interessante pra você querer ver o filme não funcionam. É um filme que parece que realmente quem fez ele é alguém que está na faculdade de cinema, bem no primeiro semestre, aprendendo a fazer um filme. Porque nada funciona. Desde trilha sonora, passando na direção, passando em montagem, passando até como ele usa o visual dos personagens. Tudo é precário aqui, mas mal feito, porque eu falei na crítica e repito aqui. Filme de terror, o gênero de terror de modo geral, ele te abre muitas brechas para você conseguir fazer filmes excelentes com pouco dinheiro. E aqui não é isso que acontece. Na verdade, aqui acontece de ser um dos, se não o pior filme que eu vi nesse começo de ano. E por isso que eu fecho o filme Winnie the Pooh, Blood and Honey com uma nota 1 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Winnie the Pooh, Blood and Honey? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.